Muitas das vezes por baixo de sorrisos, muitos de nós ainda estamos feridos, machucados. Muitos de nós ainda enfrentamos muitas fortalezas, muitos levantes de Satanás contra as nossas vidas. Concordam comigo? Muitas das vezes, amados, parece que a gente trabalha, parece que a gente ora, parece que a gente vai para a igreja, parece que a gente lê a Bíblia e parece que nada acontece. Porque nós vamos entender que há um inimigo das nossas almas que não fica feliz de nós estarmos aqui essa noite. E é então interessante que isso nós chamamos de fortalezas, bloqueios de fortaleza. Como assim, pastor? Eu vou te ensinar. Alguém aqui saberia me dizer o que é uma fortaleza? Uma fortaleza, amados, é um lugar fortificado. É um local onde é difícil acessar, é difícil de derrubar. E aí, olha só, abra comigo em Salmos de número 9, versículo 9, se você puder. Eu vou pedir para você abrir bastante a Bíblia hoje aqui comigo. Salmos de número 9, versículo 9 diz assim. E aqui nós vamos na fortaleza no aspecto positivo. Se você tiver uma Bíblia, compartilha com o teu irmão que está do lado. Se você é bom de Bíblia, estuda bastante a Bíblia, você vai achar. Se você não tem, pega o seu celular aí, prepare. Amados, no aspecto positivo, a fortaleza é nada mais que isso aqui, ó. O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Então, amados, no aspecto positivo, Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é aquele que nos sustenta, é aquele que nos mantém de pé. Mas, amados, quantas das vezes a gente pensou que não ia ter mais jeito? Vocês estão aqui comigo? Queria que você focasse aqui, que você não levantasse mais, por favor, tá? Se você pudesse se concentrar na palavra, até para que eu também possa me concentrar. Amados, muitas das vezes a gente acha que não vai ter mais jeito, irmã Vânia. Não tem mais jeito para mim, não tem mais jeito para os meus projetos, para os meus sonhos. E nós vamos ver Deus se levantando como refúgio. Há momentos que ninguém consegue entender a nossa dor, irmão. Mas o nosso Deus é o nosso refúgio, o nosso socorro, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente nos momentos de tribulação. Só que olha só, no aspecto negativo, 2 Coríntios, abra aí comigo, 2 Coríntios capítulo 10, versos 3 e 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versos 3 e 4. Olha o que diz. Agora no aspecto negativo, o que é uma fortaleza? Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, amados, que você entenda que no aspecto negativo de Satanás, fortaleza é as barreiras espirituais que se levantam diante da nossa caminhada. Que nem hoje, o diabo, ele não queria que você estivesse aqui essa noite para adorar o Senhor, para cantar como você acabou de cantar, com toda a tua força, que você não vai desistir, que você não vai parar, que você vai vencer, que você vai ser fiel, porque Ele é fiel. Então, amado, o diabo, ele não fica feliz com isso. E aí eu vou começar agora. Antigamente, amados, a não ser que um povo de Deus lidasse com as fortalezas do inimigo, eles seriam cativos, eles seriam levados por cativeiro. Quem aqui lê a Bíblia vai ver que quando Deus não está à frente do povo, vem o inimigo, derrota ele e leva eles cativos. E aí eles ficam prisioneiros. Não é à toa que o nosso povo, várias das vezes que se desviou dos caminhos do Senhor, vem um povo e derrotou e levou eles. Vocês estão aqui comigo? Então participa comigo para me ajudar em nome de Jesus. E, amados, mesmo hoje, eu preciso ler isso aqui, ó. Mesmo hoje em nossos dias, se eu e você não demolirmos as fortalezas. Quais são essas fortalezas? E aí vai doer um pouquinho agora. São elas a ira, são elas pornografia, são elas a amargura e outras coisas mais. Se nós não nos libertarmos dessas coisas, vão se levantando fortalezas, e muitas das vezes nós ficamos fracos e não temos força para destruir o inimigo. Então você está entendendo o que é fortaleza? É tudo aquilo que se opõe à palavra de Deus. Fortalezas são tudo aquilo que desagrada o coração de Deus.
Aí, pastor, mas eu já entreguei a minha vida para Jesus. Mesmo você entregando a sua vida para Jesus, mesmo você descendo as águas, nós aprendemos uma coisa: que nós precisamos nos lidar com as armas do inimigo. Nós precisamos aprender que algumas áreas ainda não estão sob o domínio de Jesus. E se não estão sob o domínio de Jesus, estão sob o domínio de quem? Do nosso inimigo, de Satanás. Por isso que a palavra é bem clara: se atentamente ouvir e obedecer, virão sobre ti bênçãos, mas se não ouvir e desobedecer, virão sobre ti. Poxa, pastor, forte, né? Mas é uma realidade. Se eu obedeço, Deus está comigo. Amados, aonde José ia, ele ia na prisão, a presença de Deus ia com ele. Ele foi jogado num poço, a presença de Deus ia com ele, as bênçãos de Deus ia com ele. Aí você olha para Saul escolhido, separado, mas desobedeceu, e as maldições chegou sobre a vida dele. Não é à toa que o próprio Deus enviou um espírito maligno, e esse espírito maligno atormentava Saul sempre. E aí ele tinha que chamar quem? Davi, que tocava a harpa, e a presença de Deus vinha e acalmava ele. Talvez você entrou aqui falando: não, essas coisas do diabo não existem. É só uma coisa que inventaram. Eu quero dizer para você que ele está ao nosso derredor, doidinho para nos destruir. Irmã, a senhora veio aqui hoje, o diabo não queria, mas hoje a senhora derrotou ele, e o nome de Jesus é glorificado. Amados, Satanás, quando nós damos essas brechas, olha só, presta atenção. Talvez hoje de novo a nossa palavra não tenha muita bênção. Para você que não lembra, hoje é minha última ministração sobre a série Crescimento. Hoje é a 14ª ministração. Foram 14 semanas falando sobre crescimento. Pô, mas como assim, pastor? Para que eu possa crescer, eu preciso destruir algumas coisas na minha vida. E o tema da palavra de hoje é destruindo as fortalezas. Se eu não destruir algumas fortalezas, eu não consigo crescer, eu não consigo avançar. E olha só, irmãos, Satanás, ele toma posse dessas áreas que não estão sob o domínio de Cristo, e ele começa a construir fortaleza, e usa essas fortalezas para controlar mais e mais a minha vida e a sua vida. Então o que nós temos que fazer? Nós precisamos identificar essas áreas, seja ela que muitas das vezes a ira, seja ela muitas das vezes nós somos crentes e ainda vivemos amargurados. Nós somos crentes ainda, infelizmente, ainda caímos na pornografia. Nós somos crentes e muitas das vezes ainda fazemos mal ao próximo. E isso vai se criando brechas para que Satanás pegue essas áreas que não estão sob o domínio de Cristo, irmão José, e ele começa a usar ela contra nós. Então por isso que nós precisamos destruir todas essas fortalezas. Alguém está entendendo aqui? Talvez essa palavra aqui seja vai parecer uma aula de psicologia, mas muitas das vezes nós precisamos inventar essas fortalezas, porque depois de passar por elas, nós iremos vencer. E aí, amados, a primeira coisa que eu queria falar: Satanás e seus demônios procuram brechas de entrada. A Bíblia diz que Satanás anda como um leão rugindo esperando o que? Uma brecha. É o que? São portas abertas para Satanás entrar e destruir o teu casamento, irmão Helder. Brechas são o que Satanás, ele procura, irmão, muitas das vezes os pensamentos negativos. Brechas são muitas das vezes aquele pensamento que você fala assim: ninguém está vendo. Aquelas atitudes que nós achamos ninguém está vendo, mas Satanás vê, amados. E aí eles começam a entrar nessas brechas. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos fechar todas as brechas. Nós precisamos estar alicerçados na palavra. Nós precisamos estar, entregues totalmente a Cristo. Quanto mais eu estou debaixo da presença de Jesus, mais o Senhor me guarda, me protege, e menos o diabo penetra. Amados, olha só. Se você puder, abra comigo Efésios 4:26. Eu vou falar um tipo de fortaleza. Efésios 4:26 diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Cuidado quando você ficar irado, porque a ira, quando não é controlada, ela machuca as pessoas. Quando nós estamos irados, nós perdemos o controle de nós mesmos, e aí que Satanás entra. Você pode ver que as piores brigas não são quando as pessoas estão tranquilamente conversando, mas quando elas estão iradas, elas perdem o próprio controle, e aí a gente fala coisa que não. Quem aqui é casado aqui?
Ou quem aqui às vezes está namorando aí, preparando para casar, e quando a gente começa aquela discussão, aí levanta a ira e a gente fala coisa que não deveria. E aí o diabo entra na mente da outra pessoa, às vezes nem na nossa mente, entra na mente da outra pessoa e usa isso contra nós. Isso é uma fortaleza. Amado, outra é da amargura, Hebreus 12, 15. Por isso que eu falei que nós vamos ler bastante a Bíblia. Olha só: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Olha só, raiz de amargura. Irmãos, eu não sei vocês, a pior coisa é conviver com pessoas amarguradas. Essas pessoas são tão tóxicas que elas conseguem, às vezes, envenenar a gente. Eu não sei se alguém já teve a experiência de conviver com alguém que reclama o dia inteiro. Sabe, reclama, Deus está abençoando, ela reclama. As coisas estão dando certo, ela reclama. Sabe, Deus está abrindo porta, ela reclama. É uma pessoa amargurada. Ela tem pessoas ao seu redor que amam ela e ela reclama. Você faz o bem para ela e ela reclama. Isso são pessoas amarguradas. E se você não tomar cuidado, elas vão, sabe, te influenciar. Ou se você é assim, mude a partir de hoje, porque isso é uma fortaleza que Satanás pode usar contra você. Outra coisa que nós precisamos aprender: renuncie à fortaleza do engano. Olha só, 2 Coríntios 11, se você puder abrir. 2 Coríntios 11, versículo 3, eu já vou lendo e você vai pegando aí. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês suportam facilmente. Amados, quem aqui já teve a experiência de pegar um dinheiro falso aí? Amados, não parece verdadeiro? Para nós olha assim, parece tão verdadeiro. Quem aqui já trabalhou com comércio, que já tomou aquele engano? Sabe, é uma coisa tão frustrante, que parece tão verdadeiro, tão valoroso, mas quando você descobre que é falso, ele não vale. E é isso que eu quero trazer para vocês aqui esta noite, amado. Tomem cuidado com aquilo que parece ser verdadeiro, mas na verdade é falso. Muitas pessoas, irmãos, têm ido em lugares que os cultos parecem verdadeiros. Está cheia a casa, parece que Deus está naquele lugar, mas muitas das vezes são lugares falsos, que parecem como notas falsas. Parece verdadeiro, mas na verdade é falso. Mensagens de autoajuda. Sabe, Samuel, você vai sair daqui com a chave da vitória, a chave do apartamento. Irmãos, eu não estou dizendo que Deus não abençoa, mas para que Deus possa nos abençoar, a gente primeiro precisa obedecer a palavra. Então tomem cuidado com pessoas que muitas das vezes parecem ser tão sinceras, e quando você vira as costas são tão falsas como nota de 300. Tomem cuidado, amados. Tomem cuidado, amado, com líderes que muitas das vezes não falam a verdade para você. Porque a Bíblia diz, irmãos, que Deus corrige a quem Ele... Irmãos, se eu tenho corrigido, se pessoas estão ao seu redor têm te corrigido, agradeça a Deus. É sinal que você é amado por pessoas sinceras, verdadeiras. Então tome cuidado para que a fortaleza do engano não entre na tua mente. Outra coisa, Deuteronômio capítulo 8 diz assim, ó: não permita, capítulo 18, desculpa, versículo 10. Deuteronômio 18, versículo 10 diz assim, ó: não permitam que se ache alguém entre vocês, olha só, que queimem em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratiquem adivinhação, ou dedique-se à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium ou espírita, ou que consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês.
Tome cuidado, amados. Deus abomina esse tipo de pessoas. Irmãos, Deus quer se revelar a nós através da sua palavra. Não precisa a gente ficar consultando ninguém. Esse Deus está presente aqui, Ele está presente na sua casa, Ele está presente nas casas de Cristo, Ele está presente quando você se reúne para adorar a Ele. Então se você quiser resposta de Deus, vai na palavra de Deus, busque a presença dEle, adore Ele. Para com esse negócio de mastigado, que eu vou ali porque ali revela o CPF, revela a conta bancária. Toma cuidado com esse tipo de coisa, que Deus tem repugnância. Outra coisa, Gálatas 5:20, falei para vocês, hoje nós vamos ler bastante a Bíblia, nessa última palavra, sobre crescimento. Idolatria e feitiçaria, ódio, Gálatas 5:20, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Temos que nos afastar, amados, de tudo isso, de idolatria. Deus não se agrada de idolatria, Deus não se agrada de feitiçaria, Ele não se agrada quando você tem ódio pelo próximo. Deus não se agrada quando você é muito ciumento, quando você tem ira, quando você é egoísta, quando você só fica causando dissensão. Deus, Ele se agrada quando nós o agradamos. Nenhum de nós devemos participar dessas coisas. E aí eu tenho uma palavra para mim, para você. Deus deseja livrar a mim e a você do engano. Ele deseja desembaraçar toda a sua vida espiritual. Talvez você entrou aqui essa noite cheio de dúvida do que Deus quer para a tua vida. Ele tem um prazer esta noite de dizer para você que Ele quer desatar todos os nós, tudo aquilo que está embaraçado na sua vida. Esta noite, se você entregar a tua vida para Jesus, Ele vai resolver a tua situação, o teu casamento, a tua casa, os teus projetos, os teus sonhos. O que você precisa entender é entregar tudo para Ele. Ei, em Deus não há sombra de dúvida. Deus é um Deus de ordem e decência. Ele fala e confirma na sua palavra. Só que para isso acontecer, nós precisamos renunciar às nossas vontades carnais, amados, as fortalezas que se levantam contra nós. Outra coisa, experimente a libertação da fortaleza dos vícios. Amado, eu falo para vocês, no meu caderninho de oração, essa semana peguei ele, e é muito bom pegar o caderno de oração de muitos anos, porque você começa a ver o tanto que Deus já fez através da sua oração. Olha só, eu tenho um pedido de oração lá que eu pedi para tocar bateria, aprender a tocar bateria. Imagina, irmão Júlio, eu fui ler esses dias: Senhor, me ensina a tocar bateria. E hoje eu sei tocar bateria. Eu fui lá um pedido de oração: Senhor, ensina minha filha Sara a aprender a ler. Hoje, graças a Deus, ela sabe ler aqui em nome de Jesus. Eu estava vendo lá um pedido de oração: Senhor, ajuda a minha esposa a terminar a faculdade. Hoje, graças a Deus, ela... Então, amados, às vezes a gente precisa, sabe, lembrar disso. Nós servimos um Deus do impossível, um Deus que quando a gente ora, Ele responde, sabe? E aí, o que eu estou querendo trazer com isso? Eu tinha um vício muito grande, amado. Não sei se ainda hoje é vício. Só o Helder aqui vai saber o que é, e o Robson. E a minha esposa, a minha cunhada, meu sobrinho, assim, aí meus irmãos, todos eles. Que é jogar bola. Pastor, mas antes era uma profissão, mas se tornou um vício, irmãos. Teve um belo dia na minha vida que eu estava jogando tanta bola que eu jogava segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Ia para a igreja, gente, escola dominical, ensaiava no louvor. E aí isso estava causando muito atrito dentro do meu lar. Porque uma coisa é você jogar bola uma vez ou outra, uma outra coisa é você viver disso. Você tem família, você tem a sua vida. E isso para mim era um vício. E eu vou falar para você que tem vício aqui. Isso era uma fortaleza que não deixava eu viver a plenitude. Você pode jogar bola, irmão, só não pode ser com excesso, né? A gente tem agora que nasceu o Miguel, então o chicote estrala mesmo. Então o que eu estou querendo dizer, amados, aquilo para mim era um vício. E jogar bola não é vício, é saudável, irmãos. A gente precisa, eu preciso. E aí, irmão, só que isso estava atrapalhando as demais coisas, principalmente o meu casamento. E aí o que acontece? Eu coloquei lá no meu caderninho de oração, irmão Wagner: Senhor, me ajuda
em nome de Jesus, a parar de jogar bola aos domingos. Joguei uma vez ou outra, mas não é uma coisa que eu faço que nem eu fazia todos os domingos. Por que eu estou falando domingo? Porque eu tenho a obra de Deus, eu tenho o pastorado, então eu preciso disso, né, de ter esse dia. De vez em quando ainda brinco uma vez ou outra, mas não é uma coisa que eu fazia todo santo dia. E isso era uma fortaleza, porque isso impedia de eu alcançar outras coisas espiritualmente, de eu alcançar outros objetivos, outras metas. É proibido jogar bola, gente? Não. Só que tudo que é demais estraga. Tá entendendo? Até quando a gente está muito com o marido, com a esposa, se é demais causa atrito, estraga. A gente precisa do momento de deixar a mulher em paz, o marido em paz, um pouco, não é isso? É isso que eu estou querendo dizer. Mas vamos lá, por que o pastor está falando isso? Porque por causa da nossa natureza pecaminosa, algumas vezes nós caímos em tentação, e a tentação nos leva ao pecado, e esse pecado nos torna um ponto de apoio para o diabo controlar a nossa vida. Através do futebol, o diabo estava trabalhando no meu casamento, e quase cheguei a um divórcio com a minha esposa. Testemunho aqui para vocês. Amados, teve um belo dia que eu cheguei em casa, olha só, eu tinha ido para a igreja, para a escola bíblica, eu tinha ensaiado no grupo de louvor. Ó, irmão, para um crente, vai para a igreja, não bebe, não fuma, não faz nada de errado, adora a Deus, trabalhador. O que o homem pensa? Tá tudo belezinha. Só que um momento de família, todas as vezes eu chegava, minha filha, e tinha só a Sara, e minha esposa tinha acabado de almoçar sozinho. E aí, irmão, chegou um belo dia que eu cheguei lá, a mala estava onde? Na sala. Posso falar, né, esposa? Agora eu já comecei, não tem mais como voltar atrás. A minha mala estava na sala, e minha esposa falou: senta aí que nós vamos ter uma conversa muito séria. Ou você decide, ou a tua família, ou a bola. Graças a Deus que eu decidi pela família, né, em nome de Jesus. Senão nem aqui eu estaria. O que eu estou querendo dizer, amados, que o diabo vai usar muitas das coisas que parecem sutis para nos atacar, nos colocar sobre a fortaleza dele. Quem aqui já caçou passarinho aí com aquelas armadilhas que você põe uma comidinha lá e põe um negocinho lá que fica de longe, arapuca, não sei como que chama, arapuca, né? Daí vai lá aos pouquinhos e começa a ficar na beirinha, daqui a pouco quando entra lá, ó, puxou. É assim que o diabo faz conosco. Essas são as fortalezas de Satanás. Vai usar as coisas sutis para nos derrubar, tá, amados? Então tomem cuidado. E aí, amados, uma coisa que eu vou falar aqui: é comum os vícios estarem ligados ou interligados. Eu vou te dizer vou te dar um exemplo aqui, irmão Domingos. Como que o Senhor está querendo dizer? Que um pecado atrai o outro. Eu vou falar uma coisa para você: muitas das vezes o alcoolismo pode ter uma base comum na pornografia. Uma coisa gera a outra, e a Bíblia diz que o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus esta noite está querendo te dar vida, e vida eterna, e vida com abundância. Esta noite Ele está falando para você, ó, todas essas fortalezas eu já ganhei lá na cruz, eu já destruí na cruz. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Repita comigo, olha, pega na mão do teu irmão, levanta aí, os dois irmãos, levanta a mão dele assim, fala bem forte para ele assim, ó, você, pega aí, irmão, pega aí. Não, peraí, que falta alguém aqui. Você, pega, vem aqui, irmão, vem aqui. Você é mais que vencedor, em nome de Jesus. Se Deus é por você, ninguém será contra você, irmão. Aleluia, amados. Pode se levantar fortaleza contra a nossa vida, amados. Pode vir setas de Satanás, mas eu e você somos escolhidos. Eu e você já fomos selados com o Espírito Santo de Deus. Você está aqui essa noite porque o Senhor te trouxe aqui esta noite para dizer para você que você é escolhido, que você é escolhida do Senhor, que você é príncipe, é princesa aos olhos de Jesus, que Ele morreu na cruz por você, que pode se levantar Satanás, mas Ele não pode com você, porque é um Deus que já venceu na cruz. Uma outra coisa, amados: escolha a humildade para dominar a fortaleza do orgulho. Orgulho, para quem não sabe, irmãos, é um dos pecados mais antigos e mais mortais. Vou te fazer uma pergunta: qual foi o motivo de Satanás ter sido expulso do céu? O orgulho. Ele queria ser igual a Deus. Então o orgulho é um dos pecados mais antigos. Quem puder, abra comigo Provérbios 16:18, desculpa. Olha o que diz, Provérbios 16, versículo 18, olha só:
O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Eu vou repetir. O orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Já viram aquele jogador, Rian, Otávio? Aquele jogador que às vezes até joga bem, mas ele se acha, ele começa a se gabar. E aí a bola vem e daqui a pouco, bate na canela, sai do lado. Aí o cara rouba a bola, o que acontece? Sai o gol. Irmãos, uma das coisas que nós precisamos aprender, amados. Uma pessoa orgulhosa, ela diz assim, ó: eu posso fazer tudo sozinho, irmã Dulce. Eu não preciso de você. Uma pessoa orgulhosa fala assim, ela não precisa nem de Deus. Que ela se acha tão capacitada, que uma pessoa orgulhosa, ela não precisa nem de Deus, amados. Só que, amados, nós precisamos entender uma coisa, que o oposto de orgulho é humildade. O oposto de uma pessoa orgulhosa é uma pessoa humilde. E olha só o que diz em Tiago capítulo 4, versículo 10. Humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Se humilhe diante de Deus e Deus vai te exaltar. Deixa as pessoas te humilhar, mas se humilhe, seja humilde diante de Deus. Eu não sei o que você entrou aqui, o que você está precisando, o que você está pedindo para Deus. Eu não sei se é uma casa, eu não sei se é a tua casa, eu não sei se é porta de emprego, eu não sei se é o teu casamento, eu não sei se são pensamentos que vêm batendo a tua mente. Mas eu quero dizer uma coisa para você: seja humilde diante de Deus e Deus vai te exaltar. Seja humilde. Pai, mas pastor, lá no meu serviço estão me humilhando. Sabe, estão falando que eu não sei fazer isso. Ei, se humilhe diante de Deus. O próprio Deus, Ele vai te honrar. O próprio Deus vai te exaltar. Amados, uma das coisas que nós precisamos também renunciar em nossas vidas é a fortaleza da maldição. Muitas das vezes ainda somos crentes e ainda amaldiçoamos as pessoas. Mas nós somos chamados para abençoar. Ah, pastor, mas o meu vizinho está me amaldiçoando. Abençoa a vida dele. Não pague o mal mas pague o mal com o bem. Quem paga o mal com o bem atrai a presença de Deus, amados. Talvez as pessoas não vejam, talvez você não seja reconhecido pelas pessoas, mas você será reconhecido por um Deus que tudo vê, que tudo ouve. Amados, a maldição, ela é um padrão tão maligno de desobediência, que muitas das vezes elas vêm de hábitos familiares. Sabia disso? Irmãos, falamos aqui a semana passada, retrasada. Se a gente olhar para a vida de Abraão, mentiu. Se a gente olhar através de Abraão, foi para Isaac, mentiu. Depois de Isaac, o seu filho Jacó, mentiu. O que nós aprendemos com isso? Se nós não destruirmos essas fortalezas, isso vai passando, irmão Helder. Se você não quebrar todas essas fortalezas espirituais, o seu filho vai crescer do mesmo jeito. E aí muitas das pessoas entram na igreja, servem a Jesus, adoram a Jesus, entregam a vida para Jesus, mas acham que o casamento do seu pai não deu certo, teve divórcio, o seu casamento não vai dar certo. Os pais brigavam muito. Sabe, meu pai batia na minha mãe. Aí você acha que o seu casamento vai ser assim. Ei, eu quero dizer algo para você, olha para mim. Por meio do que Jesus fez na cruz, você pode quebrar toda essa maldição hereditária. O seu casamento será abençoado, os seus filhos crescerão diferente, a sua geração, os filhos dos seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos. Não é porque os nossos pais deram errado que conosco vai dar errado, porque nós temos um Deus que morreu na cruz para nos garantir que nós somos mais que vencedores. E aí, amados, Satanás, ele usa esses demônios, usam esses hábitos que aconteceram com os nossos pais, para que isso também entre na nossa mente, impregne em nós, para nós acharmos que não vai dar certo também. Tem pessoas, amados, que acham que porque aconteceu o adultério, vai acontecer o adultério, porque aconteceu a infidelidade, vai acontecer a infidelidade, porque aconteceu o abuso, vai acontecer o abuso, porque aconteceu o abandono, vai acontecer o abandono, porque aconteceu o divórcio, vai acontecer o divórcio, porque teve vícios, vai acontecer vícios, porque teve violência, vai ter violência. Amados, Êxodo 25 diz assim: não te prostrarás diante deles, nem prestará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª geração e 4ª geração daqueles que me desprezam.
Não é porque os nossos pais deram errado que vai dar errado conosco. Repita comigo assim: no meu caso, na minha geração, vai ser diferente, porque Jesus está no negócio. Aleluia. Amados, eu tenho uma boa notícia para nós. A Bíblia nos ensina, irmãos, que ao mesmo tempo que existe herança de maldição, também existe herança de bênção sobre as nossas vidas. Amados, nós precisamos crer. Isso vai depender do que, pastor? Aí eu vou entrar agora. Sabe o que vai dar certo para você, Thaís? As decisões que você tomar. Sabe o que vai dar certo para você, Sara? Sabe o que vai dar certo para você, Júlio? Não é porque não deu certo para eles que não vai dar certo para você. As decisões que você tomar. Sabe o que vai dar certo? A direção espiritual que nossas famílias tomarem, Júlio. Sabe, nós precisamos entender uma coisa, irmãos. Através do nosso arrependimento, da nossa entrega para Jesus, a nossa geração será diferente. A minha casa, eu tenho profetizado todos os dias. Não é porque o meu pai não conhecia Jesus, veio conhecer há pouco tempo, que os meus filhos não serão diferentes, que os meus filhos não serão bênção, que os meus filhos não serão voz nessa geração. Eu tenho orado todas as noites pela vida dos meus filhos, que eles serão uma voz nessa geração. Eles vão tocar pessoas, eles serão pessoas que vão curar pessoas. É isso que nós devemos profetizar sobre a vida dos nossos filhos, amados. E aí o que eu preciso fazer, pastor? Nós precisamos escolher um novo estilo de vida. Eu não posso chegar na vida da Sara para escolher ser diferente. Precisa começar em mim, Samuel. Precisa começar em você, Samuel. Precisa começar em você, Otávio. Sabe, amados, nós precisamos entender uma coisa, que o que nós decidimos hoje, esta noite, vai influenciar na vida dos nossos filhos, irmão Wagner. E o que nós decidimos hoje vai influenciar na vida dos nossos netos. E o que nós influenciamos hoje, que nós decidimos hoje, vai influenciar na vida dos bisnetos, tataranetos. Aí a minha pergunta para você: o que você quer para a geração que vem aí? Eu quero que meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos, se Jesus não voltar, seja um canal de bênção nessa vida. Já estou indo para o final. Tenha paciência. Para ser a última eu preciso estender um pouquinho, mas estamos no horário. Uma outra coisa, irmãos, o poder da vitória de Jesus Cristo. Amados, uma coisa que nós precisamos entender: pastor, se eu não estou obedecendo, eu estou debaixo do quê? Maldição, não é isso? Mas pastor, se eu entender que Jesus tomou sobre si na cruz toda a maldição que os nossos trouxeram, Ele tomou sobre si. Olha só, abra comigo por favor, eu preciso que você abra agora Gálatas 3:13. Talvez nós viemos de uma herança de maldição, eu sei disso. Os nossos pais deram errado, os nossos pais não conheciam a Jesus, os nossos avós vieram de uma outra religião, de um outro ensino. Mas olha só, Gálatas 3:13 vai dizer assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aí a minha pergunta para vocês: o que Jesus tornou por nós? Então, se Jesus já se tornou maldição por nós, quer dizer que nós não estamos mais debaixo da maldição. Eu e você estamos debaixo da bênção. Ei, fala para alguém aqui, você. Fala para alguém aí, fala para alguém assim: você está debaixo da bênção e não da maldição, amados. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus, porque nós somos abençoados, amados. Então, pastor, como que eu posso aplicar isso à minha vida, à vida da minha família? Quebrando toda essa maldição. Sabe, para você vencer os padrões de maldição, ou talvez de desobediência dos seus pais, a primeira coisa que você deve fazer, escuta aí, grave isso: identifique em sua família os padrões repetitivos de pecados de desobediência. Sabe, começa a perguntar como que era o seu avô. Eu acabei de falar, Isaac mentiu, por ele ter mentido, Abraão mentiu, por ele ter mentido seu filho Isaac, e por Isaac ter mentido, Jacó também era. Mas aí chegou em Jacó, irmãos, ele teve um encontro com Deus. Eu não sei se você está entendendo. Ele identificou tudo aquilo que estava vindo sobre ele, e a partir dali, a sua nação, os seus filhos foram diferentes, porque havia uma promessa sobre a vida de Abraão, e ela foi cumprida, amados. A segunda coisa que você vai fazer quando sair daqui:
Ore por sua família, por seus amigos. Amados, pessoas na Bíblia muitas das vezes confessavam os pecados dos seus antepassados. Vocês já imaginaram que eles não conheceram a verdade e você hoje conhece a verdade? Concordam comigo? E através de você, então ore pelos seus amigos, ore pela sua família. Sabe, coloque eles diante do altar do Senhor. Terceira coisa que nós aprendemos e devemos fazer: confesse todo e qualquer pecado, ou voto ou promessa que você tenha feito para seguir os padrões de antes. Irmão, eu fiz vários votos, várias promessas, e eu tive que confessar, porque eu não conhecia ainda a verdade. Sabe, confesse práticas que nós praticávamos satânicas. Quantas das vezes, irmão, a gente aprendeu, e aí muitos de nós ou dos nossos antepassados entregavam, faziam votos com Satanás. Concordam comigo? Vocês estão entendendo aqui, irmão? É muito sério isso que eu estou falando. E aí cabe a nós hoje que conhecemos a verdade, quebrar toda essa maldição, sabe, quebrar todos esses votos. Ei, eu quero dizer para você que há poder no nome de Jesus para cadeias quebrar. Ei, vou repetir para você entender: há poder no nome de Jesus para cadeias quebrar. Pastor, e como que eu faço isso? Declarando com a sua boca. A sua boca tem o poder de profetizar vida ou morte. Irmã, quando a senhora chegar em casa, profetiza: essa casa pertence a Jesus. Quando você chega em casa, fala assim: esse trabalho aqui, ele pertence a Jesus. Outra coisa, quarta: renuncie legalidade de um determinado pecado sobre a sua vida. Sabe, irmãos, tem pecado que ele vem, você vai fazendo, muitas das vezes dá legalidade para Satanás usar ele para nos dominar. E aí você peca, se arrepende, mas daqui a pouco você não faz o que deveria fazer e novamente você comete os mesmos erros. Quem aqui já passou por isso? Não, eu vou parar. Daqui a pouco você vai lá de novo, mesma coisa. E aí esta noite eu estou te dando um segredo. Talvez isso está vindo de geração para você, e você ainda não entendeu. Talvez você foi desapontado, como eu já falei, mas faça um compromisso de abençoar o próximo, em vez de amaldiçoar. Tem pessoas que só vivem reclamando: mas meu pai era uma desgrama, minha mãe era um miserável. Para com isso, abençoa, porque foi através deles que Deus deu vida para você. Sabe, quebre todas essas barreiras, essas maldições. E aí, amado, eu queria que você fechasse os seus olhos agora, por favor, em nome de Jesus. E eu queria que você repetisse algumas palavras como uma oração comigo. Repita assim, ó: Pai Celestial, em nome de Jesus, eu creio que na cruz, fala firme, irmãos, Jesus levou toda a maldição que alguma vez possa ter sido lançada sobre minha família. Portanto, eu peço, no nome de Jesus, que o Senhor me liberte de toda e qualquer maldição sobre a minha vida, a minha família. Eu clamo por libertação total, em nome de Jesus. Você crê nessa oração? Dê uma salva de palmas para o Senhor, amados. Senhor, nós queremos ser libertos, Senhor. E aí eu estou indo para o final. 1 Pedro 3,9 diz assim: não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Pelo contrário, bendigam, pois isso vocês foram chamados para receberem bênção por herança. Eu vou dizer algo para alguém aqui, eu não sei quem é que Deus está mandando dizer. Essa semana vai se levantar alguém para te amaldiçoar. E vai vir aquele fervor, aquele calor sanguíneo. Não pague na mesma moeda. Não sei para quem que Deus está mandando eu dizer isso. Não pague na mesma moeda. Mas lembre, o pastor me alertou. E eu vou te abençoar. Pode ser, seja abençoado em nome de Jesus. Não pague um mal com um mal. Eu não sei com quem é, irmãos, mas Deus está mandando dizer com alguém aqui. Então não pague, porque você foi chamado para abençoar vidas. Aonde você colocar as suas mãos, as plantas dos seus pés, Deus vai com você. E você vai ser canal de bênção na vida das pessoas. Por quê, pastor? Porque a Bíblia, irmãos, ela nos convoca
sabe, a reverter o fluxo de maldição, abençoando aqueles que nos amaldiçoam. Abençoando. Estava conversando hoje com um irmão. E aí eu estava falando sobre isso. A nossa função, irmãos, mesmo quando alguém falar mal, mesmo quando alguém, sabe, proferir palavras, sabe, de maldição, e muitas das vezes mentirosas, não resmungue, não retruque, somente abençoe essas pessoas no nome de Jesus. Sabe o que diferencia um crente, um cristão, de uma pessoa do mundo? Não é que ela não passa por insultos, não é que ela não recebe injúrias, é a forma com que ela lidar com tudo isso. E aí eu quero declarar bem suave para você. Você foi chamado pelo Senhor para abençoar vidas, para libertar vidas. Talvez essas pessoas, sabe, saem de casa. A gente já viu isso, irmãos. Pessoas que saem de casa, brigou o casamento, tá cheio de dívida, pensou em tirar a própria vida, e quando ela sai doidinha para procurar alguém, sabe, sai no trânsito, na condução. E aí não seja instrumento de Satanás, mas seja instrumento de Jesus para abençoar as pessoas. Como cristão, eu preciso lembrar você que talvez você saia daqui, eu creio que nós saímos daqui cheio de poder, mas muitas das vezes a gente pode cair lá na frente, nas fortalezas do pecado. Então não permita a partir de hoje que o Satanás controle a sua vida, mas permita que o Senhor Jesus seja o Senhor da sua vida, sabe? Não deixe acontecer. Quem aqui trabalha em empresa já teve que fazer inventário? Irmão, é uma luta. Lá na farmácia era mais de 3.000 medicamentos. Você tem que contar tudo, pegar lote, você tem que pegar data de vencimento. Você passa semanas fazendo e depois você tem que acertar no sistema, não é isso? Eu queria falar para você essa noite, por favor, faça um inventário dos pecados, das fortalezas, que talvez ficaram lá no passado e você tinha esquecido. Ó, isso aqui eu preciso, sabe, vencer. Isso aqui, sabe, começa a fazer um inventário. Começa a acertar tudo, porque eu falo para você, este ano é ano de crescimento sobre a tua vida. Esse ano é ano de você prosperar. Este ano é ano de você fazer projetos e o Senhor realizar no nome de Jesus. Este é ano de você falar assim, mas parece que não está dando certo. Eu quero falar para você, este é um ano que vai dar certo, mesmo que pareça que não esteja dando certo. Mas eu preciso falar para você, faça esse inventário, sabe? Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, por favor, no nome de Jesus. Antes de eu orar por você, eu quero agradecer você que está em casa. Se você puder, compartilha, se inscreve no canal, deixa um like. Manda essa mensagem para alguém que precisa se libertar de fortalezas no nome de Jesus.